Olá, meninos! Agora vamos continuação da aula anterior. Vamos fazer alguns exemplos para melhor compreensão do conteúdo. Então vamos lá. Número 1. Exemplo 1, na verdade. As primeiras observações experimentais de fenômenos magnéticos foram realizadas pelos gregos em uma região da Ásia Menor denominada de Magnésia. Eles verificam que um certo tipo de pedra denominada de magnetita, ou ímã natural, era capaz de atrair pedaços de ferro. Em 1820, o dinamarquês Hans Christian observou que uma corrente elétrica percorre um fio condutor também produz um campo magnético. Essa descoberta deu início à unificação dos fenômenos elétricos e magnéticos, original do ramo da física, denominado de eletromagnetismo. Para o caso de um fio condutor retilíneo percorrido por uma corrente elétrica, o campo magnético produzido em um ponto P em torno de um fio condutor depende da permeabilidade magnética do meio, da intensidade da corrente e da distância do fio do condutor ao ponto P. Considere a situação em que dois fios condutores retilíneos e paralelos são percorridos por correntes elétricas de intensidade de 2 amperes e 4 amperes, conforme mostra a figura abaixo. A distância P. Podemos afirmar a razão entre a intensidade dos campos magnéticos B1 por B2 produzido pelos dois condutores retilíneos no ponto P. Vale. Ele quer saber a razão entre o campo magnético produzido pelo fio 1 e dividido pelo fio 2. Ele quer saber isso. B1 dividido por B2. Mas primeiro, para saber fazer B1 dividido por B2, eu preciso achar o B1 e depois o B2. Então vamos lá. Esse daqui é o fio 1. Vocês lembram da fórmula para calcular o campo magnético de um fio retilíneo? Então a fórmula é campo magnético, a intensidade do campo magnético, a permeabilidade magnética vezes a intensidade dividido por 2π vezes a distância. Então vamos lá. Qual que é a intensidade do fio 1? I1 é igual a 2 amperes. I1 igual a 2 amperes. A distância 1 é de 8 centímetros. 8 centímetros. Mas eu tenho que estar em metros. Então vai ser de 8 vezes 10 a menos 2 metros. E eu tenho uma distância e a intensidade. Eu preciso achar o campo magnético 1, que eu não sei. Agora vamos para o campo magnético B2. B2 eu não sei. A intensidade 2 eu sei, que é de 4 amperes. 4 amperes. A distância 2 é de 4 centímetros. Transformando em metros, é igual a 4 vezes 10 a menos 2. O porquê 10 menos 2? 8 centímetros é igual a 0,08 metros. Andando a casa 2 vírgulas menos 2. Ok? Sabendo isso e a fórmula, basta agora fazer as contas. Então vamos lá. Eu tenho, primeiro vamos achar o B1. B1 é igual
permeabilidade magnética, que vai ser 4π, permeabilidade magnética, vai ser 4π vezes 10 a menos 7. Esse daqui é constante, nunca vai mudar. A intensidade 1 vai ser de 2, dividido pelo 2π, vezes qual que é a distância? 1. 8 vezes 10 a menos 2. Então vamos lá. Vamos cortar. Agora fica simplesinho. Π corta com π, porque fica 1 é igual. E esse 2 com esse 2. Então, B1 é igual a 4 vezes 10 a menos 7, dividido por 8 vezes 10 a menos 2. O que eu fiz aqui? O π com π, cortei. 2 com 2, cortei. Ficando apenas o 4 e o 10. E aqui o 8 e o 10. Então, tenho que B1 é igual a 4 dividido por 8 vezes... Se está negativo dividindo, nós vai passar multiplicando, vezes 10 a menos 7, vezes 10 mais 2. B1 é igual a 4 dividido por 8, vezes, conserva a base e somos expoentes. 10 menos 7 mais 2, menos 5. Eu tenho que B1 é igual a 4 dividido por 8, 0,5 vezes 10 a menos 5. Vamos guardar esse valor aqui, pessoal, para agora nós vamos precisar deles. Olha aqui, 4 dividido por 8 vezes 10 a menos 5. Agora vamos calcular o B2. B2. Então vamos lá. O B2 é a mesma fórmula, 4π vezes 10 a menos 7, vezes a intensidade. A intensidade é diferente, então a intensidade 2 de 4 amperes, dividido a distância 2, 2π vezes a distância 2. A distância 2 é 4 vezes 10 a menos 2. Então, vamos lá agora. O π corta com π. E esse 4, esse azinho sai daqui. Esse 4 corta com esse 4. O 4 cortou com 4 e o π com π, que se tornaram 1. Agora vamos lá. B2 é igual a 4, esse 4 que sobrou, vezes 10 a menos 7, dividido por 2 vezes 10 a menos 2. Esse 2 com esse 10 e esse 4 com esse menos 7. Então, agora, B2 é igual a 4 dividido por 2, 2 vezes, se está multiplicando aqui, se está menos dividindo, passamos multiplicando, fica mais. 10 a menos 7 vezes 10 a menos 2, a mais 2. Então, vai ficar B2 é igual a 2 vezes 10, menos 7 mais 2, menos 5. Tesla, Tesla. Tesla é a unidade de medida do campo magnético. Então, ele quer saber a razão de B1 com B2. Então, vamos fazer a razão de B1 com B2. B1 dividido por B2. Quem que é o B1? Não é 0,5, 0,5 vezes 10 a menos 5. E o B2? Não é 2 vezes 10 a menos 5? Ó,
10 a menos 5, 10 a menos 5. Corta. Não fica 1? Então vai ficar 0,5 dividido por 2. Quanto que isso dá? Vamos lá. 0,5 dividido por 2. 0, 0. Tirou a vírgula daqui. Que número multiplicado por 5 dá perto de 50? Aí, aqui deu 5 só. Aí eu ponho 0 e a vírgula, dá os 50. Porque eu pus um 0 aqui, eu cortei essa vírgula. Vamos fazer aqui passo a passo novamente. Para não confundir vocês, ó. 0,5 dividido por 20. Por 2, na verdade. Aí eu venho, pus um 0, virou 20. Aí eu dei a oportunidade de cancelar essa vírgula. Então aqui ficou 5. 5 é menor que 20. Então que número multiplicado por 20 dá perto de 5? 0. Aí eu ponho uma vírgula. Aqui me dá a possibilidade de pôr o 0 para virar 50. Feito isso, agora que número multiplicado por 20, que dá perto de 50? 2. 2 vezes 20, 40. Para 50, 10. Põe o 0 novamente. 5. 5 vezes 20, 100. Para 100, nada. Então, a razão de B1 dividido por B2 é igual a 0,25. Não tem a unidade de medida. Razões. Ok? Agora vamos para o exercício exemplo 2. Exemplo 2. Vamos lá, então. Duas espiras circulares, 1 e 2, são complanares e concêntricas, como podemos ver aqui. Possui raio 1 e raio 2, e são percorridas por correntes 1 e 2, respectivamente. Vejam aqui na figura. Sendo R2 igual a 2R1 e intensidade 2 igual a 3 intensidade 1. A razão entre os módulos de seus campos magnéticos criados pela espira 2 e 1 no centro, ele quer saber B2 dividido por B1. A direção e o sentido do campo magnético resulta no centro das espiras são respectivamente. Então vamos lá retirar os dados. Vamos lá retirar os dados agora, pessoal. Eu preciso saber B1, a intensidade 1 e o raio 1. Agora, pessoal, vamos utilizar uma outra fórmula para se calcular esse campo magnético. Vocês lembram qual que é a fórmula? Então vamos lá. Para eu calcular o campo magnético em uma bobina circular, é igual ao campo magnético vezes o número de espira vezes permeabilidade vezes intensidade dividido pelo 2R. R é o raio, número de espiras e intensidade. Sabendo disso, podemos continuar. O campo magnético 1 eu não sei. A intensidade 1 eu também não sei. A intensidade 1 não sei. E o R1 também não sei. Agora eu vou descobrir. O campo magnético 2 não sei. A intensidade 2, ele disse que a intensidade 2 é 3 vezes a intensidade 1. E o raio 2 é 2 vezes o raio 1. Então, sabendo disso, vamos fazer as contas. Ele quer saber a razão do campo magnético da espira maior dividido pela espira menor. Então vamos lá. A fórmula
é essa. Então, B1 é igual a 1 vezes a permeabilidade magnética 4π vezes 10 a menos 7 vezes a intensidade 1 dividido por 2R1. Dividido por 2R1. Vamos deixar ela assim, agora nós voltamos nela. Agora, vamos para a intensidade campo magnético 2. Tenho que B2 é igual a um número de Spira vezes 4π vezes 10 a menos 7 vezes... Qual que é o valor numa intensidade 2? Não é 3 vezes a intensidade 1 dividido por 2 vezes... Qual que é o valor do meu raio 2? 2 vezes o raio 1. Por quê? Ele disse no exercício. Intensidade 1 é 3 vezes, intensidade 2 é 3 vezes a intensidade 1 e o raio 2 é 2 vezes o raio 1. Colocamos aqui na fórmula. Então, tenho que B2 é igual a 4π vezes 10 a menos 7 vezes 3 vezes intensidade 1, dividido por 4R1, que esse é o raio 1. Aí, ele quer saber a razão entre... Ele quer saber a razão entre B2 dividido por B1. Então, vamos lá. Quem que é o B2? 4π vezes 10 a menos 7 vezes 3 vezes a intensidade 1 dividido por 4R1. Aí, essa daqui é a 2. Vamos dividir aqui. Agora vamos para a intensidade do campo magnético 1. 4π vezes 10 a menos 7 vezes 1 dividido por 2R1. Vocês lembram lá na aula de matemática quando tem duas? Então, eu tive B1, B2. Ficou assim. Pela matemática, eu conservo B2, a primeira. Conservo a primeira, que é 4π vezes 10 a menos 7, vezes 3 e 1, dividido por 4R1, vezes o inverso da segunda. O inverso da segunda, essa daqui é a segunda. 2R1 dividido por 4π vezes 10 a menos 7, vezes intensidade 1. Então, agora vamos ver quem que é igual a quem, para que assim podemos cortar. Porque olha aqui, esse daqui não é igual a esse daqui. Essa intensidade 1 não é igual a essa intensidade 1. E o R1 é igual ao R1. Então, vamos cortar. Ó, esse daqui com esse. Apenas a intensidade com apenas a intensidade. O R com o raio. Então, aqui dividido por B1. B2 dividido por B1. Vamos ver o que sobrou para a gente. Sobrou 3 vezes 2. Aqui em cima sobrou 3 vezes 2. Embaixo, apenas o 4. Então, vamos lá. B2 dividido por B1, ó, B2 dividido por B1 é igual 3 vezes 2. Vamos aqui primeiro, ó, vai ficar simplificando aqui, ó, esses dois. 3 dividido por 2, que 2 simplifica aqui por 2 e aqui por 2. Vai ficar 1 e 2. Então,
Então ficou 3 dividido por 2. Então B2 dividido por B1 é igual a 1,5. Essa daqui é a razão entre B2 dividido por B1. Então agora vamos para o exemplo 3. Exemplo 3. Uma espira circular, quando percorrida por uma corrente de intensidade I, gera um campo magnético que possui como módulo o dobro do valor referente à corrente. Determina o valor do raio dessa espira, sabendo que a permeabilidade magnética é 4π vezes 10 a menos 7 Tesla por metros amperes. Utilize π como 3. O tanque foi bonzinho, pois o π valendo 3. Então vamos lá, resolvendo. Primeiro vamos tirar os dados. Ele quer saber o campo magnético. Não sei. A intensidade, ele não nos diz. O que ele diz? Se uma espira, quando percorrido com corrente elétrica de intensidade I, gera um campo magnético que possui... Olha, na verdade, ele quer determinar o raio dessa espira. Ele quer determinar o raio da espira. Ele quer determinar o raio da espira, não o campo magnético. O que ele falou aqui no nosso campo magnético? O campo magnético possui o dobro do valor da intensidade. Então, aqui ó, é 2 vezes I. Eu não sei o valor de I também, mas isso não importa, que vai ser que nem o exercício 2, exemplo 2. Vamos cortar. Então vamos lá. A fórmula vai ser a mesma do exercício anterior. Eu tenho que B é igual ao número de voltas vezes a permeabilidade magnética vezes a intensidade dividido por 2 R. Então olha aqui. Eu sei o valor do meu campo magnético, não é 2I. O valor do meu campo magnético 2I. O número de voltas é 1 vezes a permeabilidade magnética, 4π vezes 10 a menos 7. O valor da intensidade eu não sei, dividido por 2R. Olha aqui. Troca esse por esse, fazendo a multiplicação cruzada. O 2i vai vir para o lugar 2r, 2r para o lugar 2i. Então eu tenho que 2r é igual a 4π vezes 10 a menos 7 vezes i dividido por 2i. Olha aqui, pessoal, que interessante. πi com i. Eles são iguais. Se eles são iguais, eu posso cortar eles. Então vai ficar 2r é igual a 4π vezes 10 a menos 7 dividido por 2. Eu vou dividir aqui, ó, 4 dividido por 2. Então fica 2r é igual a 2π vezes 10 a menos 7. Então, olha aqui, o 2 está multiplicando o R. O que eu faço com esse 2? Não passo ele dividindo. Se ele está multiplicando, ele vai passar dividindo, não é? Então, vamos lá. R é igual a π, 2π vezes 10 a menos 7, dividido por 2. Olha aqui novamente. 2 e 2. 2 dividido por 2 vai ser 1. Então vai ficar R é igual a π vezes 10 a menos 7. O que ele falou lá no exercício? Qual que é o valor de π? Π não era para ser igual a 3? Então o raio dessa circunferência, R, é igual a 3
vezes 10 a menos 7, o quê? Metros. Então, o raio dessa espira vai ser de 3 vezes 10 a menos 7 metros. Compreendeu? Então, agora vamos para o exemplo 4. Então, exemplo 4. Considere um longo solenoide ideal composta por 10.000 espiras por metro, percorrido por uma corrente contínua de 2 amperes. O módulo e as linhas desse campo magnético no interior do solenoide ideal são, respectivamente. Vamos calcular só o valor do campo magnético. Depois vamos ver nas aulas, continuando as aulas, como que se comportam as linhas de indução do campo magnético em solenoides. Vamos aqui. Ele quer o número de espiras, mas primeiro vocês lembram qual que é a fórmula? B é igual ao número de espiras vezes a permeabilidade magnética vezes a intensidade dividido pelo comprimento dessa solenoide. Sabendo disso, vamos aqui. Qual que é o número de espiras? É igual a 10.000. 10.000, que é igual a quanto, pessoal? Vamos aqui. A vírgula está aqui. 1, 2, 3, 4. É igual a 1 vezes 10 elevado à quarta. Certo? Com notação científica, vai ficar 1 vezes 10 elevado a 4. Agora, vamos ver a intensidade. A intensidade é igual a 0,2 amperes. E o comprimento L? Ele falou aqui que tem 10.000 espiras por metro quadrado. Então, vamos calcular utilizando apenas 1 metro. Agora, feito isso, vamos jogar na fórmula. O tanque vai ficar simplesinho. B é igual ao número de espiras, que é 10 elevado à quarta. 1 vezes 10 elevado à quarta. Vezes a permeabilidade magnética, que é 4π vezes 10 a menos 7. Vezes 0,2. Dividido por 1. Então, olha aqui. Vamos aqui. B é igual a 10 elevado a 4, 10 elevado a 7. Vamos conservar a base e somar os expoentes. 4 vezes 0,2 vai dar 0,8 π vezes 10 menos 7 mais 4. Eu tenho então que B é igual a 0,8 π vezes 10 a menos 4 menos 7 menos 3. Passando menos 8 notação científica, eu tenho que B é igual a 8 π vezes 10 a menos 4 Tesla. O porquê que aqui ficou menos 4? Eu não andei com a casa uma vírgula para cá? Se eu andei com a casa uma vírgula para cá, ela teve um negativo. Então, eu somei com ele aqui. Então, pessoal, olha o tanto que é simplesinho esse exercício. Agora, vamos para o exemplo 5. Exemplo 5. Qual deve ser o número de espiras de uma solenoide de 1 metro de comprimento para que um campo magnético gerado tenha uma intensidade de 2,4 vezes 10 a menos 3 Tesla quando percorrido por uma corrente elétrica de 2 amperes? Considere a permeabilidade magnética pelo meio constitui o interior de uma solenoide igual a 4π vezes 10 a menos 7 Tesla por metro, Tesla por metro dividido pela intensidade, e π igual a 3. Ó, π igual a 3. Vai ser bom. Qual que é a fórmula mesmo para calcular a solenoide? Vamos lá então. B é igual ao número de espiras vezes a permeabilidade magnética vezes a intensidade dividido pelo seu comprimento. Sabendo disso,
Qual que é o valor do campo magnético? 2,4 vezes 10 a menos 3 tesla. Qual que é o valor de sua intensidade? Igual a A. Número de espiras? Igual a 2 amperes. Número de espiras? Qual deve ser o número de espiras? Qual deve? Então eu não sei. E agora o seu comprimento, igual a 1 metro. Sabendo disso, vamos na fórmula. B, qual que é o valor de B? 2,4 vezes 10 a menos 3. Igual número de espiras eu não sei, vezes a permeabilidade magnética, que é 4π vezes 10 a menos 7, vezes a intensidade, que é 2, dividido por 1. Olha, então agora vamos fazendo as contas, certo? Aqui é nosso número de espiras. Então, o que vai fazer? Que não for N, vai passar dividindo. Então, eu tenho que N é igual a 2,4 vezes 10 a menos 3, dividido por 4π vezes 10 a menos 7, vezes 2. Que é menos 7, pessoal. Não é 2, não. Feito isso, agora vamos fazendo as divisão. Eu tenho aqui 4 e o 2. 4 vezes 2, 8. Então, tenho que N é igual a 2,4 vezes 10 a menos 3, dividido por 8π vezes 10 a menos 7. Então, tenho que N é igual a 2,4 vezes 10 a menos 3 vezes... Se está dividindo, está negativo, passou multiplicando, fica positivo. Mais 7. 8π. E agora, o que eu devo fazer, pessoal? Devo conservar a base e somar os expoentes. N é igual, ó. Vamos aqui, ó. Aqui. Aqui, o que eu fiz? Multipliquei. Estava dividindo, eu passei multiplicando. Como aqui. Se estava negativo, ficou positivo. Ficou positivo. Conservei a base agora. Agora eu conservo a base. E somos expoentes. 2,4. 2,4 vezes 10 a 7 menos 3 vai dar 4, dividido por 8π. Feito isso, agora eu faço essa divisão aqui. Feito isso, agora eu vou fazer a divisão. 2,4 dividido por 8. 2,4 é menor que 8, então põe 0, corta aqui. Então, tem 24 dividido por 8. 24 dividido por 8, ainda 24 é menor, 0,0. Então, agora, 240 dividido por 80. Qual que é o valor de 240 dividido por 80? Qual o número multiplicado por 80 que dá perto de 240? Que número multiplicado por 8 dá 24? 3. 3 vezes 80, 240. Para 240, nada. Então vai ficar N é igual a 0,3 vezes 10 a quarta dividido por π. Ele me disse que o π eu posso tomar ele como π igual a 3. Então tem que N é igual. Vamos aqui pôr esse daqui como 3. Então vai ficar
3 vezes 10 a terceira dividido por 3. Olha o tanto que ficou simplesinho agora. 3 dividido por 3. N é igual a 1 vezes 10 a terceira número de espiras. Então, eu vou ter aqui, pessoal, é igual a 1000 espiras nessa solenoide. Espero que tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, só me procurar, mandando mensagem.